Olha, você pede que eu fale sobre o que é fé raciocinada. Durante muitos anos, praticamente 2000 anos, após a vinda do Mestre Jesus, nós vivíamos sob a égide da fé cega. O que é a fé cega? É aquela que crê sem pedir provas. É aquela que crê sem absolutamente questionar nada. Você me dizer agora, por exemplo, que viu ali no Porto da Barra um dinossauro. Eu acreditar. Isso é uma fé cega. A fé raciocinada vai me fazer ir aos estudos que comprovam que os dinossauros foram extintos há milhões de anos atrás. Então é que você está me contando uma grande mentira. Que você está inventando uma grande mentira. A fé cega faz com que eu acredite em você porque você é de minha inteira confiança. Mas espera lá. E todos aqueles estudos que eu fiz, todas aquelas análises que eu fiz, todas aquelas avaliações, todos aqueles cientistas que estudaram anos e anos sobre a extinção dos dinossauros na Terra, o que eu faço com isso tudo? A mesma coisa eu posso falar sobre os milagres. Os milagres de Jesus são todos comprovados pela ciência. Sim, a ciência espírita mostra detalhadamente para nós os milagres de Jesus, como ele fez isso, como ele fez aquilo, através daquilo que se chama, grosseiramente, eu falando aqui para vocês, a manipulação de fluidos. É preciso que eu saiba fazer a manipulação de fluidos, por exemplo, no caso de um passe, estou manipulando fluido. É um chamado fluidoterapia. Então eu não posso acreditar simplesmente porque me contaram. Eu não posso acreditar simplesmente porque eu confio em você, eu acredito em você. Já que eu tenho meios de avaliar melhor, digamos assim. Já que eu tenho meios de refletir. Já que eu tenho meios e condições e direito de pensar. Então o nome disso é fé raciocinada, é discernimento. E foi justamente esse trabalho que o nosso meigo e querido Allan Kardec, que ontem foi aniversário dele, por acaso, entre aspas, que foi convidado. Ele foi convidado por Jesus a fazer o trabalho de codificação da doutrina espírita. E ele aceitou. Mas interessante é que ele só foi saber disso depois que estava dentro do processo. Quando ele foi chamado, ele começou a investigar o chamado fenômeno das mesas girantes. Primeiro disseram a ele assim: olha, Kardec, tem umas mesas que flutuam. Eu disse, mas a mesa pode flutuar. Eu sei disso porque eu já estudei física, eu sei que as mesas podem flutuar. Depois de algum tempo disseram, olha, Kardec, as mesas estão falando. Essa mesa não fala, porque mesa não tem boca e não tem um sistema nervoso. Como é que a mesa está falando? Mas olha, só você indo lá para você ver. E aí ele aceitou, de fato, o trabalho de codificação da doutrina espírita e nós passamos a ter o presente, amorosamente, chamada a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, que traz para nós aquilo que nós conhecemos como fé raciocinada. Eu acredito que Jesus fez muita coisa, mas fez por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Isso é fé raciocinada. Então eu não posso acreditar simplesmente porque você está me contando, eu posso, ou está me prometendo. Não, 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 não. Eu tenho que checar, eu tenho que verificar, eu tenho que apurar se isso que está sendo dito é factível ou não. Então, se você me diz que no Porto da Barra tem um dinossauro, eu vou ter que ver por onde esse dinossauro chegou até o Porto da Barra, porque por vias naturais, e tudo na vida é natural,
É impossível. Um disco voador trouxe e botou no Porto da Barra esse dinossauro. Eu preciso ver. É por isso que o famoso Santo Tomé ficou conhecido, né? Era um discípulo de Jesus que não acreditava nas coisas e Jesus teve muito trabalho com ele. Porque ele dizia, mas mestre, é você mesmo que voltou a ter vida? E Jesus disse, Tomé, olhe para minhas mãos, que tinham as marcas dos pregos, né? Então nós temos que nos despir de qualquer fantasia ou de qualquer mágico, porque hoje o que mais tem no mundo são mágicos que fazem pirotecnia. Só que toda mágica nós sabemos, eu, você, que é um truque. E como todo truque vai ser desvendado, porque existem mecanismos para desvendar os truques. Eu fico impressionado como a polícia desvenda determinados crimes, né? A polícia investigativa. No entanto, se eu fosse estudar mais profundamente o tema, eu compreenderia mais, não é? Teve tal ocorrência, eles sabem toda a diagramação que tem que fazer e descobrem. Então, não existe truque que não venha a ser clareado. Por isso que Jesus nos disse em uma das suas frases, através dos evangelhos, né? Ai daquele que seja o... É preciso que venha o escândalo, ele disse primeiro isso, é preciso que venha o escândalo, mas ai daquele que seja o provocador do escândalo. Ai daquele que seja o provocador do escândalo, porque ele vai ter que passar por um bom momento de turbulência. Então, nós, a humanidade, já estamos numa fase de amadurecimento e que temos a obrigação de não acreditar em falsos profetas, em falsos milagres. É lei da vida. Senão, Deus não teria permitido que nós tivéssemos a doutrina espírita. Essa doutrina que desconstrói, desmonta toda e qualquer farsa, toda e qualquer mentira. Essa doutrina que clareia para a gente, né? O que é um milagre, né? Então você está me dizendo que tem um dinossauro no Porto da Barra. Estou fora. Hoje nós temos várias técnicas de fazer isso, né? Até as chamadas transmissões holográficas, né? O que é uma transmissão holográfica? São projetores de ultra-raios que coloca a figura no palco. Já houve shows de Michael Jackson, ele no palco, e na verdade era uma projeção holográfica em 3D. Então alguém vai dizer que viu Michael Jackson ali no Porto da Barra, não é? Tomemos juízo e vamos estudar. Tomemos juízo e vamos enfrentar a vida de frente como ela deve ser enfrentada. Nós já crescemos o suficientemente necessário. Esperamos quase 2000 anos para chegar à doutrina espírita, a doutrina consoladora, em que os mortos falam. Então não são mortos. O que está morto é apenas o corpo, que está transformado em moléculas. Os mortos estão falando. A doutrina espírita revelou que os mortos não morrem, permanecem vivos em outro estado da matéria. Então você e eu precisamos muito estudar isso, sabe? Para ficar mais bamba e deixar de acreditar em falsos profetas, deixar de acreditar em falsos cristos, que ele também previu isso. No Evangelho ele diz também, né?
haverão falsos cristos e falsos profetas, né? Não acrediteis em falsos cristos e falsos profetas. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você. Jesus esteja em seu lar, em seu coração. Namastê. Muita paz, muita paz.